Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano, comigo, professora Ana Isabel. E hoje nós vamos falar sobre o Brasil, desenvolvimento econômico e social. Então, para a gente começar, vamos analisar aí essas duas imagens. Veja, a gente tem a, aí na imagem A, né? Eu peguei essas imagens lá do livro de vocês, e a gente tem aí as palafitas, né? Lá em Almeirim, no Pará, em 2017, essa imagem, e a gente tem aí um condomínio lá em Londrina, no Paraná, em 2016. Né? Se vocês analisarem direitinho, vocês vão perceber nessas imagens contradições, né? Vocês percebendo aqui, ó, a gente vê o condomínio com piscinas, casas mais luxuosas, né? Um condomínio fechado, aqui o risco, a violência, ela é bem baixa. E daqui desse outro lado, a gente vê uma palafita, né? São essas moradias construídas em cima desses paus aqui, né? E essas palafitas, né? Elas não têm uma estrutura mínima de saneamento básico, né? O esgoto, a água, o esgoto provavelmente já fica aqui nesse próprio rio, né? E a água que eles utilizam provavelmente também já vem desse rio, né? Então, a gente começa vendo o contraste que existe no nosso Brasil, né? Onde a gente começa a perceber esse contraste, ele começa a ser mais visível quando a gente vê assim imagens como essas de diferenças, né, sociais e econômicas entre as populações, né? A gente está falando aqui da região sul e aqui na região norte, né? E essa diferença, ela fica mais evidente, né, a partir do século XX, quando a gente vai ter o desenvolvimento econômico do Brasil e a gente vai ver a concentração de riqueza numa pequena parte da população, né? Poucas pessoas com muito dinheiro, com muita grana e várias pessoas com pouca quantidade de dinheiro, né? É esse um grande contraste, quase que eu não falo, que a gente vê aqui no nosso Brasil. E apesar de, no século XXI, né, com os programas de auxílio, né, de incentivos, de bolsas mesmo, de distribuição de renda, era esse nome que eu estava procurando, de distribuição de renda aqui no Brasil, né, essas diferenças, elas ainda persistem em altos níveis de concentração. Então, para ter um bom nível de desenvolvimento, é necessário ter boas condições de moradia, de alimentação, de saúde, de educação. E também é fundamental para que tenha-se esse desenvolvimento de uma forma sustentável, certo? De uma forma que a gente tenha as questões ambientais em conformidade com as questões sociais e econômicas. Para a gente se situar, a gente fala um pouquinho agora sobre a classificação dos países e o conceito de desenvolvimento. O país mais desenvolvido, ele corresponde aos grandes polos financeiros, tecnológicos mundiais e domina as grandes decisões políticas econômicas internacionais. Neles predominam as atividades econômicas, industriais, de serviços e comércios. A agricultura é predominantemente praticada com o uso de técnicas modernas e com elevado índice de mecanização. Por isso, pequena parcela da população dedica-se ao setor primário. Esses países desenvolvidos, eles geralmente apresentam um elevado grau de desenvolvimento tecnológico, né? Vocês viram aqui que a gente fala de uma tecnologia tanto na indústria como na agricultura. E aí, eles vão possuir sistemas de transporte, de comunicação, de consumo de energias mais modernas. E, consequentemente, a população ela vai usufruir, né, vai desfrutar de melhores condições de vidas, com melhores condições de habitações, com condições sanitárias, alimentares mais adequadas, né?
E geralmente também esses países desenvolvidos, as pessoas elas vão ter uma boa formação educacional, né? Vão passar muitos anos de estudo e vão chegar a níveis de ensino mais elevados, né? Já os países em desenvolvimento, eles apresentam um menor desenvolvimento tecnológico, grande parte deles uma indústria menos diversificada, e nesses países, muitas vezes, a produtividade agrícola é deficiente e os meios de transportes e comunicação escassos e ineficientes. Os sistemas médicos hospitalares, educacional e habitacional não conseguem atender de forma satisfatória a população mais pobre, contribuindo ainda mais para o aprofundamento das desigualdades sociais. Então, quando a gente vai comparar, né, o país desenvolvido, ele vai oferecer melhores condições do que o país em desenvolvimento, certo? E aí, vocês acham que o Brasil ele está classificado como um país desenvolvido ou como um país em desenvolvimento? Pense aí um pouquinho. Já deu tempo, né? E aí, esses países em desenvolvimento, há alguns que possuem setores industrial de nível relativamente elevado e com um grande e diversificado número de indústrias. São os chamados países emergentes. Então, digamos que o Brasil ele é um país em desenvolvimento, tá? Ele não é um país desenvolvido, mas é um país considerado emergente, né? E o Brasil ele vai fazer parte do chamado BRICS, né? Que aqui significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Aqui o S que é South África em inglês e se chama África do Sul. E aí esses países emergentes, né? Eles já apresentam uma diversidade no setor industrial, né? E aí a gente tem aí como os emergentes os BRICS. Então a gente viu que o Brasil é um país em desenvolvimento, né, com características de país emergente, né, que vem crescendo no cenário econômico mundial. E falando das questões econômicos sociais, a gente tem o chamado IDH, certo? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí esse índice ele busca avaliar e comparar o nível de desenvolvimento econômico e social dos países, certo? O IDH ele foi estabelecido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e ele vai levar em conta critérios de saúde, conhecimento e padrão de vida decente, né? Quando se fala de saúde, ele vai analisar a expectativa de vida, né, que são quantos anos a população vai viver se permanecer as condições de hoje, por exemplo, uma criança que nasce hoje, quanto tempo se espera que ela viva se mantidas as condições atuais, tá? O conhecimento que vai ser medido pelos anos médios de escolaridades e os anos esperados de escolaridade, ou seja, a média de estudos da população, né? E a média que se espera que ela alcance, né? Os anos de estudo que espera que essa população venha a ter. E no padrão da vida decente, a gente tem um rendimento nacional bruto por pessoa, né? Per capita, que vai ser a renda, né? Ajustada, a renda nacional bruta, que vai ser dividida pelo número de habitantes do país, certo? Então, a partir desses critérios, a gente tem o IDH. E aí, olhando no cenário mundial, né, o IDH do Brasil, ele é considerado o IDH alto, né? Ele está tá aí variando em 0,761. O IDH do Brasil ocupa a posição 79 dentro do ranking mundial, certo? E os melhores IDHs são os mais perto de 1, né? O melhor IDH do mundo é o da Noruega, né? Ele está 0,954, se eu não estiver enganada. Então, esse IDH, ele é um importante
medidor, né, digamos assim, é importante para a gente avaliar como é que se encontra a situação dos países e comparar o Brasil com outros países, né, para também a gente reconhecer como seria necessário, né, em que a gente precisaria ajustar para melhorar o nosso indicador do IDH. E aí agora a gente vai ver o benefício do crescimento econômico brasileiro, né? Esse crescimento econômico do Brasil, que ele foi um crescimento onde concentrou, né, a renda em poucas pessoas, né, da população, né? Poucas pessoas, como eu já falei lá no início da aula, poucas pessoas com muito dinheiro, muitas pessoas sem dinheiro, né? Então esse crescimento econômico, além de ser concentrador, né, de concentrar essa riqueza, ele também foi excludente, né, onde muita gente da população brasileira não tiveram acesso das mesmas formas às melhorias advindas com esse crescimento econômico, né? Porém, a gente vê aí as taxas de analfabetismo da população dos anos 1900 até o ano de 2016. E a gente vê que, apesar dessas características do crescimento, a gente vê uma grande redução nas taxas de analfabetismo, né? Hoje, atualmente, essa taxa de analfabetismo ela está com menos de 10%. E a gente tem aqui a esperança de vida ao nascer, né? Que é quantos anos se espera que a população viva, se mantidas as condições atuais, ela aumentou, né? Então a gente vê que houve melhoras, né, nesses aspectos sociais no Brasil. Porém, esses indicadores, eles não indicam que está tudo bem, não, certo? Eles indicam que tem ainda muito o que fazer, né? Em relação a essa distribuição dos benefícios, do crescimento econômico, se diminuir as desigualdades sociais que existem, né? Haver uma melhor distribuição de renda, melhorar as condições de vida da população, né? Principalmente as questões de infraestrutura urbana. E para finalizar, a gente vai falar dos desequilíbrios regionais, né? Vocês veem aí as taxas de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais por região de 2004 a 2016. A gente vê aí como há uma disparidade muito grande nas regiões. Vejam que em 2004, 2008, 2012 e ainda em 2016, a região Nordeste é a região que tem as maiores taxas de analfabetismo, certo? Apesar de em todo o Brasil a gente ver que diminuiu a taxa de analfabetismo, porém, ainda na região Nordeste a gente vê que é muito alta a porcentagem, tá? Ainda com quase 15% da população analfabeta, enquanto na região Sudeste é apenas 4%, né? Na região Sul também, e a região Centro-Oeste é quase 6%. Então, ainda tem esse desequilíbrio nas questões da expectativa ou do analfabetismo e também em relação à expectativa de vida, se a gente for analisar por estado, certo? A gente tem uma média aqui do Brasil de 75,8, 76 anos, no ano de 2016, porém, nos estados, por exemplo, como Maranhão e Piauí, Rondônia, Roraima, estados do Norte e Nordeste, essa média brasileira, ela cai bastante, né? Ela vai ficar ali em torno de 71, 72 anos. E já nos estados do Sul e Sudeste, como São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, essa média ela vai ficar bem próxima, essa expectativa de vida, ela vai ficar bem próxima dos 80 anos. Então, a gente vê aí os desequilíbrios, né, que acontecem, os desequilíbrios sociais que acontecem no nosso Brasil, né, ao longo de todo esse território brasileiro, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a aula e qualquer dúvida, vocês já sabem que é só falar com o professor de vocês. Até a próxima!